Olá galera, estamos chegando aí quase no final desse Sermão da Montanha. Vamos para mais um videozinho e hoje chegou numa parte que eu queria muito, estava ansioso para chegar nessa parte aqui e a palavra ansioso eu usei de propósito, só para você ficar ligado aí, tá? Então hoje nós vamos ler Mateus 6 a partir do versículo 25, tá certo? Vamos lá galera. Abra sua Bíblia aí, tá? Acompanhe comigo, hein? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Galera, essa parte da Bíblia aqui para mim ela é fantástica. Como eu falei, o Sermão da Montanha, ele nos ensina muita coisa, tá? Isso aí, todos esses vídeos que a gente tem feito até agora, todos eles falando somente do Sermão da Montanha. Até agora nós estamos finalizando o segundo capítulo até agora. Aqui, Jesus está nos ensinando sobre ansiedade, certo? Que às vezes nós temos uma ansiedade fora do comum, nós ficamos preocupados com o amanhã, nós ficamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que vamos nos vestir, como nós vamos nos sustentar, certo? E Jesus estava falando aqui, se a gente observar as aves do céu, a gente vai ver que elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem, e Deus as sustenta, correto? Jesus também vai falando aqui, quando a gente olha a erva, as flores, as plantas, elas não tecem, não fiam, e Deus, a Bíblia fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. E aí Jesus vem e fala, ora, no versículo 30 ele fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado fora, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele está falando aqui, se Deus ele é tão bom com as aves e bom com as plantas, né, que não tem o mínimo de valor que nós representamos para Deus, porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que Ele deu a vida por nós, certo? Ele deu a vida de Cristo, né? Ele deu o seu Filho por nós. Então aqui ele está falando, se Deus ele nos ama tanto, né? E Ele cuida das aves, dos animais, das plantas, por que você acha que Deus ele não vai cuidar de nós? Por que eu acho às vezes que Deus ele não vai cuidar de mim? Certo? Então aqui Jesus está falando uma coisa fantástica.
Ele fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Agora tem esse versículo, que é um versículo muito conhecido, e eu queria muito que você prestasse atenção no que realmente esse versículo está dizendo. Ele está falando aqui, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí Jesus não está falando todas as demais coisas, Jesus não está falando todas as outras coisas, ele está falando todas estas coisas. Quais são estas coisas que Jesus está falando aqui? O alimento diário, a sua vestimenta diária, ou seja, a tua necessidade básica diária. Jesus aqui ele não está falando que para você buscar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele não está falando buscar o reino de Deus e todas as demais coisas. Não. Jesus está falando, busque o reino de Deus e a sua justiça, e a sua necessidade básica Deus vai prover. A sua necessidade básica, o seu pão de cada dia, a sua vestimenta de cada dia, isso vos será acrescentado. Tá certo? Então quando a gente lê a Bíblia, gente, a gente tem que entender e pesquisar, né? Tenta olhar esses detalhes. A palavra aqui não é demais coisas e também não é as outras coisas, não, é estas coisas. Ou seja, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais são essas coisas? A sua necessidade básica diária. Certo? O que Jesus está prometendo aqui? Deus, ele vai suprir a sua necessidade. Necessidade. Ele não está falando de riqueza, ele não está falando de outra coisa, ele está falando de necessidade. Entendeu? Então ele está aqui nesse versículo, né, nesse texto. Uma coisa que nós temos que aprender. Jesus está nos ensinando. Primeiro, não seja ansioso. Tá? Não seja ansioso pelo seu dia de amanhã. Tá certo, gente? Vamos entender que Cristo ele está nos ensinando a depender de Deus. Lá no deserto, eu vou falar aqui rapidinho, no deserto, quando caía maná do céu, Deus ele colocou uma ordem para que eles pudessem comer somente o dia. Eles não guardassem para o dia seguinte. Por quê? Porque para que eles pudessem ter uma dependência de Deus e que eles pudessem confiar em Deus. Certo? Então, se eles começassem a guardar a comida, eles não iam se preocupar, não, será que amanhã vai cair maná? Não sei. Então, Deus ele queria exercitar a fé deles, queriam que eles se guardassem e confiassem em Deus que no outro dia a sua necessidade básica seria suprida. Tá certo? Então é isso que esse texto está falando. Tá certo, galera? Grande abraço aí, fique com Deus e até amanhã.